Vamos ver um desdobramento da Lava Jato lá no Rio de Janeiro. Bom dia, Rodrigo Viga. Bom dia, Joseval. Hoje tem Botafogo e tem Lava Jato também aqui no Rio de Janeiro, Joseval. Qual que você prefere? Eu prefiro sempre o esporte. Que em tese é mais puro. Em tese, né, Joseval? Porque, enfim, é difícil ficar com a pureza da resposta das crianças dessas duas áreas. Olha lá, hein? Fazendo citação. Tá pensando que eu sou só a CRF, né, professor Vitor? Você lembra que a gente falava muito da obra da linha 4 do metrô, né? Além do atraso, você lembra que ela foi entregue aos 45 do segundo tempo, no caso da Olimpíada. E a gente sempre dizia aqui no microfone da Jovem Pan, olha, uma obra que foi no seu projeto básico pautada, foi sinalizada por um custo de 6 bilhões e saiu por 11, 12. Ou seja, tinha muita fumaça ali, né, professor Vila? E deu no que deu. Desdobramento da Operação Lava Jato, tendo como foco principal a linha 4 do metrô, aquela que liga a Zona Sul, a Zona Oeste do Rio de Janeiro, especificamente a Barra da Tijuca. Pelo menos 2 graduados aqui do Rio de Janeiro já foram presos, 2 peixes grandes, vamos dizer assim. O diretor da Rio Trilhos, que é a empresa que trata justamente da malha ferroviária, Heitor Lopes de Souza Júnior, e o atual subsecretário de Turismo, que já foi secretário de Transporte na época do Sérgio Cabral Filho, que está preso em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Luiz Carlos Veloso, prisão preventiva contra os dois. Há uma outra prisão preventiva tentando ser cumprida pela Polícia Federal, além de mandados de condução coercitiva, e a Justiça Federal do Rio de Janeiro, o Bretas, Marcelo Bretas, que é o Sérgio Moro aqui do Rio de Janeiro, determinou também o bloqueio de mais de 200 milhões de reais de pessoas e de 3 empresas. O esquema era tão sujo, mas tão sujo, professor Vila, Joseval, Thiago e ouvintes deste Jornal da Manhã da Jovem Pan, que segundo investigações do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, o pagamento de propina acontecia no canteiro de obras. Essas pessoas que estão sendo presas pediam a propina e recebiam dinheiro ali, entre concreto, entre tijolo, brita, guindaste e andaime. Que a gente torcendo para que um desses caísse na cabeça num cara desse, hein, meu professor Vila? Seria ótimo, viu? Olha, um ladrão a menos no Brasil, né? Pois é, mas enfim, haja cadeia também, né, professor Vila? Porque à medida que o tempo vai passando, são desdobramentos e mais desdobramentos. Eu tenho informações aqui que a Polícia Federal, com base em investigações do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro e do Ministério Público Federal, vão começar a olhar com um pouco mais cuidado uma área que é cara a todos nós e que custa muito caro também para a população brasileira, para a sociedade brasileira, que é a área da saúde. Secretaria Estadual de Saúde vai entrar no olho do furacão, vai entrar no alvo mais dia, menos dia, professor Vila. E ali se movimenta muito dinheiro, tem recurso do SUS, tem intervenção cirúrgica que é cobrada e não é executada, enfim, vem mais bomba por aí. Mas o incrível, Viga, é como que a corrupção tomou a estrutura do estado do Rio de Janeiro, né? É uma coisa assim inacreditável. A corrupção está em outros estados, nas 27 unidades da federação, infelizmente, mas o caso do Rio acho que é paradigmático, quer dizer, é incrível, o volume, o quantum, eu acho que não há paralelo na administração pública brasileira na esfera estadual, como o caso, o Sérgio Cabral, quer dizer, aqui tem corrupção no Rio, provavelmente desde a época do Estácio de Sá, mas o que chama atenção são os valores em todas as esferas da administração estadual, é uma coisa assim inacreditável, né? Exatamente, se institucionalizou, né, professor Vila? Virou via de regra essa questão da propina e da corrupção no Rio de Janeiro. É o Sérgio Cabral Filho, que está mofando lá em Bangu e não vai sair de lá tão cedo, a não ser que ele aceite fazer um acordo de delação premiada que está sendo exigido pelo Ministério Público Federal, que é entregar, sabe quem, professor Vila? Quem? Justiça e Tribunal de Contas do Estado. Se ele der nomes da Justiça do Rio de Janeiro, de envolvidos nesses casos de corrupção, porque a caneta da Justiça é forte e poderosa, e também o Tribunal de Contas do Estado, por onde passam todas as obras realizadas no Rio de Janeiro, seja em qual for o governo, mas especialmente no governo do Cabral, aí sim talvez ele consiga algum avanço, alguma progressão. De resto, se não fizer, vai ficar por lá muito e muito tempo, porque são muitas denúncias. Ele próprio já teria admitido os advogados e teria dito a célebre frase: acho que eu exagerei.
Ele exagerou. E o Tribunal de Justiça do Rio, tem advogados que já me disseram que você entra a falar com o desembargador, quando sai, o desembargador fala, não esqueça da nossa ajuda, hein? É um negócio escandaloso a corrupção no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Quer dizer, todo mundo, desembargadores são ladrões, bandidos, que são associados com o crime organizado, né? E o Tribunal de Contas do Estado, eu lembro que um conselheiro, que era responsável pelo Maracanã, recebeu dinheiro lá pela obra do Maracanã. Quer dizer, ali só tem corrupto e bandido também. Pode ter uma ou outra exceção. Quer dizer, como que a estrutura de Estado ela está carcomida no Rio. E eu fico imaginando quem vai ser um novo governador, porque é impossível administrar o Rio dentro dessa estrutura corrupta. Tem de colocar todo mundo na cadeia, né? Aí construir o Bangu 10, 11, 12, Bangu 50, não importa. O que tem é de livrar o Estado desses corruptos, nos 3 poderes, né? Ainda falta a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, já me esquecendo. Ele tem que entregar também essa exigência do Ministério Público para dar uma vantagem, uma progressão ao Sérgio Cabral Filho. Entregar os nomes do Tribunal de Contas do Estado, alguns já foram mapeados, inclusive já é uma delação premiada de um ex-presidente. Entregar nomes do Poder Judiciário, como o senhor bem disse, professor Vila, é uma sujeira, é um esgoto. A gente fala de SEDAI, mas a SEDAI está ali, né? Um esgoto só. E tem que entregar também a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde estão deputados que durante anos avalizaram decisões do Poder Executivo e também aprovaram projetos para lá de polêmicos, entre eles os incentivos fiscais, professor. E você falou do futebol e o povo grita lá no estádio que o juiz é ladrão. Pois é. Um abraço, Viga. Mas hoje é fácil, o estudiante não deve. O estudiante está cansado de não fazer nada, né, professor? O melhor jogador é o Verón, que é o presidente do time, que joga e tem só 42 anos. E também estava em greve, né? Estão inativos, estão sem ritmo de jogo e coisa e tal, enfim. É jogar contra o time do asilo, mas tudo bem, vamos que vamos. Um abraço, Viga. Um abraço.